Voltamos com o Tocantarte. Hoje eu tenho o prazer de trazer ao auditório da Assembleia Legislativa do Tocantins a cineasta e produtora cultural Monize Busquets. Monize, você foi contemplada com a Lei Paulo Gustavo. Conta desse projeto que você entrou e ganhou. Nossa, esse projeto é um projeto assim, de muita alegria para mim, porque é um documentário sobre o povo Carajá, né? Tem um personagem super importante assim, para o povo Carajá, que é o Samuel. Só dando assim, um breve relato sobre o que vai se tratar o filme, o Samuel Carajá, nos idos de 80, final da década de 80, ele foi para Goiânia para estudar, fazer direito. E lá ele viu, num recorte, no jornal, nos classificados, que depois ele recortou, e foi até o local, um filme estava procurando um figurante que fosse indígena. Então ele se ofereceu, que ele estava precisando de dinheiro e tal, aquela coisa, e ele foi parar no filme do Hector Babenco. E ele foi para o Pará, fez esse filme, e ele acabou depois custeando a universidade, a faculdade que ele fazia lá em Goiânia, ele fazia Direito, com o apoio da produção do filme. Essa é uma baita história, né? Então, essa história, eu já estou escrevendo ela já tem alguns anos, eu conheci o Samuel em 2021, então eu tive a grata surpresa e alegria também de receber a aprovação do projeto, que é um longa-metragem, que conta a história de vida dele, né? Então, esse percurso formativo dele, essa história também de passagem pelo cinema, paralelo com o rito de passagem do povo Carajá, né? Que é o Retorrocai, que é aquele momento em que os meninos indígenas eles ingressam no mundo adulto, né? Se tornando homens. Então, essa história ela vai contar paralelamente a história do Samuel nesse rito de passagem dele, né, nesse mundo do branco, né, e do povo Carajá no Retorrocai. É basicamente isso. Então, é um projeto que me deixa muito feliz, né, e poder acessar também a cultura Carajá, poder estar na Ilha do Bananal, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, como produtores culturais, lançar luz, né, sobre esses temas, sobre a nossa forma de ser, né, e o povo Carajá, claro, que é um povo navegante que está aí há tanto tempo, né, e, enfim, eu acho que vai ser um filme bem bonito. E quando é que nós vamos ter o prazer de ver esse filme nas telas? Então, boa pergunta. O filme nas telas, desculpa, então eu acredito que a gente vai conseguir finalizar ele até julho do ano que vem. Porque a gente vai filmar entre fevereiro e fim de março. E aí depois a gente vai para aquele momento da pós-produção, que não é uma coisa muito rápida, né? E depois a gente parte para essa questão de lançar o filme, né? Aquele momento, aquela tensão de lançar o filme. Monize, e essa questão de elenco, você forma o seu elenco com pessoas do Tocantins ou você traz pessoas de fora também? Quando você fala de elenco, você fala de equipe técnica? De equipe técnica. Não, então, técnica, no geral do filme. Isso. Em relação à equipe técnica, a maioria das pessoas, acredito que 80% das pessoas que vão trabalhar no filme são daqui do Tocantins mesmo. Outras produtoras que trabalham conosco, a Círculo, Tocantins Filmes, Super 8 também. Então, são outras produtoras conhecidas e que atuam aqui, né, internamente. Em relação... A única coisa que eu vou fazer fora é a edição. Basicamente. Aqui não tem, tecnicamente falando, produtoras que façam a edição de... Tem sim, inclusive a Super 8, o Andrezão, né, trabalha com edição, ele é editor, basicamente. Mas é que por uma questão de deixar tudo no mesmo local, a gente preferiu, né, o trabalho em equipe, a gente preferiu fazer fora. Quando eu digo deixar tudo, o que é esse deixar tudo? É deixar todas aquelas imagens, é fazer todo o processo de sonorização do filme, tudo no mesmo estúdio. Todas as etapas de pré-produção, né, para quem estiver nos assistindo,
a gente passa por algumas etapas, né? Correção de cores, não é só edição, depois a gente tem a correção de cores, depois a gente tem toda a parte Foley, toda a parte de áudio, né? De como que a gente vai estruturar o nosso áudio, falando assim de uma forma mais fácil. Então, para não ter que ficar levando isso de um estúdio para o outro, sabe? É por uma questão mais, assim, de organização interna mesmo, a gente preferiu fazer isso. Mas sim, temos lugares e ótimos editores aqui. Eu já vi um documentário seu que está no YouTube, inclusive você me deu a dica, eu vi, excelente, realmente, né? E tratou de um assunto muito interessante. Fala um pouco desse documentário e divulga para as pessoas verem. É o Da Luz da Vida, a Água que Morre, é um documentário que contou a história do povo xerente a partir da construção da nossa usina aqui, né? A usina Luiz Eduardo Magalhães e, claro, consequentemente, da formação do lago. O lago não afetou diretamente a vida deles porque eles estão após, né, a barragem. Mas, de qualquer forma, isso mudou a dinâmica da vida deles, né? E o filme reflete isso, né? Coloca em confronto essas duas perspectivas. A água como recurso, né? Ou seja, eu barro, eu deixo ela no encanamento, eu vendo, né? E a água como essa paisagem primeira, né? A água como um ser que faz, o rio ali que faz companhia, que é a minha paisagem primeira, é aquele quase que um membro da minha família, né? Então, esse filme, ele trabalha essas duas perspectivas, e aí tem também a cosmologia do povo xerente, né? O povo aquém. E é um filme muito legal, é um curtinho, é um curta-metragem, tem 20 minutos, mas é um filme que consegue articular essas questões que eu comentei aqui de uma forma mais poética, assim, eu gosto de trabalhar o documentário sob uma perspectiva mais poética, né, mais idílica, assim, e fica o convite aí para quem quiser assistir, tá no YouTube. O filme chama-se Da Luz da Vida, a Água que Morre. Você tem algum longa-metragem já pronto? Tem um longa-metragem que eu trabalhei não sozinha, eu dirigi com a Kessia Ferreira, exatamente. É um filme que chama-se Encantos. Ele fala sobre as 5 regiões do Tocantins, né? Então, é um filme que fala sobre que 5 regiões são essas, né? Seria o Bico do Papagaio, Serra Gerais, Jalapão, Ilha do Bananal e o Cantão, né? A gente dividiu o Tocantins nessas 5 regiões, visitamos todos esses lugares e é um filme que trata sobre as pessoas desses lugares, né? O que é ser esse Tocantins, o que é ser esse ser tocantino, né? Por assim dizer, como é o ser tocantino, como é que se vive nesses diferentes lugares e também as paisagens, né? Que são tão marcantes e tão distintas, né, Helder? Nossa, assim, que a gente tem lá no Encontro das Águas, por exemplo, Tocantins, Araguaia. Se a gente comparar com as Serras Gerais, nossa, quão distintas, não? Meu Deus. Eu costumo sempre, quando a gente fala em cinema aqui no programa, eu costumo sempre citar um amigo meu que já partiu, Geraldo Moraes, que rodou no Coração dos Deuses aqui. Aí um dia ele virou para mim e disse assim, você é burro demais. Eu digo, uai, Geraldo, mas que elogio é esse que você está fazendo? As avessas, mim, né? Não? Aí ele disse, você é burro porque você está montado numa mina de ouro, porque o Tocantins é o estado mais bonito do Brasil, o que tem de lugares para ser filmados, o que tem de temas para serem feitos, né? Você concorda com isso, né? Concordo. Nossa, depois dessa incursão, Helder, que presente. Que presente foi fazer esse filme. Então, esse é o primeiro longa da minha história, da minha carreira, por assim dizer. E voltando à questão das paisagens, nossa, e não é só as paisagens, são as pessoas, né? Por exemplo, eu tive naquela cavalgada em Lizarda, né, que eles fazem todo aquele movimento. Gente, que lugar incrível, eu não tinha tido oportunidade. Eu fui na Súcia, a gente filmou a Súcia, dançamos, aprendemos a dançar a Súcia. Que filme, assim, ele realmente me trouxe tanta coisa boa, sabe? De conhecer profundamente o nosso estado, as nossas paisagens maravilhosas e pessoas tão significativas para a nossa cultura. Tia Naninha, filmei com ela. Tia Naninha, que Sabe maravilha. quem que eu filmei 5 dias antes de falecer? Maurício da Viola. Maurício da Viola, do Buriti.
fiz a última entrevista com ele. Você acredita? Por conta desse longa. Você fez alguma coisa com Dona Romana já? Nessa mesma passagem, nesse longa-metragem, nós entrevistamos Romana. Passamos uns 2 dias lá. Mano, que pessoa incrível, né? Incrível. Eu chamo ela de Mãe Romana. Total. Nossa, incrível, incrível. Hoje eu estou conversando com a cineasta e produtora cultural Monize Busquete. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.